Oi pessoal, meu nome é Laudicleia, mas todo mundo me chama de Laudi porque é mais fácil. Eu tenho 22 anos, sou acadêmica de odontologia, atualmente faço trabalho missionário pela Missão Paz e Paz International. Eu também sou diretora musical do Display Music e do Paz Music Institute. E eu também sou líder de célula de adultos da minha rede. E logo mais você vai conhecer a minha história. Então, eu nasci num lar cristão. Desde pequena eu sempre tive muito contato com o que Jesus fez, o que Ele mudou na vida dos meus pais e como Ele estava presente na nossa família e na nossa casa. E eu sempre era muito envolvida nas coisas da igreja, no coral, desde muito criança. E eu sou muito grata aos meus pais por esse ensinamento que eles me deram. Com 5 anos eu aceitei Jesus. E desde então eu não sabia mais viver em outro lugar, a não ser na igreja. Até que eu cheguei no meu momento de adolescência e nessa fase eu comecei a ficar fria espiritualmente. Porque antes eu dependia muito dos meus pais para me esticarem nesse sentido e dependia também das coisas da igreja para eu poder ter algo firme com o Senhor. E num convívio com amizades e pessoas que não foram muito legais para mim, eu tive o meu primeiro contato com a pornografia e eu vi rápido, mas desde então aquilo nunca mais saiu da minha mente e eu passei semanas e meses, eu lembro, com aquilo na minha mente, lutando contra aquilo, mas eu lutava muito sozinha, porque na minha concepção eu era sozinha e se eu falasse, eu soltasse isso para alguém ia ser horrível. Então eu me sentia muito só e eu não consegui. Lutei tanto e não consegui chegar em lugar nenhum. Então eu me rendi e eu passei 1 ano da minha vida viciada em pornografia. E eu lembro que eu sofria muito porque eu me arrependia e pedia perdão ao Senhor e dizia, tudo bem, agora eu vou mudar e nunca mais nada disso vai acontecer. Mas não era o que acontecia. No outro dia eu era tentada novamente, eu caía novamente. E eu lembro que eu assisti uma pregação, eu estava muito fria espiritual. E nessa pregação, eu não lembro qual era a pregação, mas eu lembro que o pastor falava que, eu acho que é 2 Timóteo, que fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados e libertos completamente. E eu tomei essa decisão, eu não aguentava mais estar sendo escravizada pelo pecado. Então eu resolvi conversar com a minha mãe e com meu pai depois sobre isso. E eles me ajudaram muito, oraram comigo e eu também confessei para os meus líderes na época, pastores de rede, para todo mundo me ajudar no sentido espiritual e como me livrar disso. Então, nem sempre eles estavam comigo e eu arrumei outro tipo de estratégia. Nessa época, quando eu me sentia tentada, eu tirava um tempo de adoração. Então, às vezes eu tirava vários tempos de adoração num só dia, mas isso me ajudou também a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Então, nessa época, eu tinha uns 15 anos e eu resolvi conhecer Jesus de verdade. Então, comecei a ter momentos mais profundos com o Senhor, comecei a desenvolver uma cultura de leitura da Bíblia, oração e momentos de adoração com Deus. E a partir disso, a minha vida começou a decolar espiritualmente falando. Então, depois disso, eu tive amizades dentro da igreja que me aproximaram de Jesus e me fizeram também a crescer espiritualmente.
foi quando eu conheci um amigo meu que me ajudou, no sentido, ele viu um talento em mim, que era musicalmente falando, e ele começou a me ensinar tudo o que ele sabia, só por, sei lá, acho que foi por experiência mesmo, não sei. Tudo que ele sabia sobre violão. E eu aprendi a tocar violão em um mês, e ele tinha realmente razão, e me ajudou muito. E depois disso, no mesmo ano, eu entrei no Ministério de Louvor, ministério que eu estou até hoje, e como violonista. E com o passar do tempo, não só ministerialmente, eu também queria saber qual era o chamado de Deus para minha vida e comecei a me envolver no que eu podia dentro da igreja, servir. Enquanto eu não sabia qual era o chamado específico do Senhor, eu servia no que eu podia, no acolhimento, tendendo camisa, aonde eu pudesse estar, eu estava, até que o Senhor confirmasse no meu coração. Eu não estava desesperada, eu sentia uma calma, sabendo que no tempo certo, no momento correto, o Senhor iria falar comigo, porque tudo que eu queria era estar no centro da vontade de Deus. Então, quando chegou no ano de 2020, isso foi em 2017, em 2020 eu fui para um evento chamado Descend, e aí nesse evento teve um dos momentos, eles tiveram um momento de intercessão e eles oraram pela Amazônia. E naquele momento meu coração queimava muito e eu senti muito forte um chamado de Deus para cá, para a Amazônia. E quando eu voltei, teve um momento de pandemia. E quando eu voltei, tudo mudou, porque eu fazia biologia na UFOPA e eu falei, Senhor, eu acho que esse curso não vai agregar no meu chamado missionário, eu já sabia o meu chamado. E eu tive muita conversa, muito conselho, tanto com os meus pais, quanto com a Verena, que na época não era minha discipuladora, mas atualmente exerce essa função na minha vida, e também com a pastora Miriam. Conversei com ela e uma frase que ela falou para mim e me marcou até hoje ela falou para mim que quando Deus ele dá a visão, ele dá a provisão. Eu sigo nisso até hoje, eu ainda oro essas palavras. E eu estava nesse percurso com uma outra descoberta. Senhor, qual faculdade o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para mim? E eu ficava orando muito isso e queria muito uma confirmação do Senhor. E aí, num dos momentos de discipulado ministerial, dentro do barco, nesse momento, a Verena já me acompanhava nas viagens missionárias, ela era minha líder. E eu lembro de conversar com ela, eu não sei qual é a faculdade que o Senhor quer para mim. E ela me instruiu a orar e falar com Deus. Tipo, Deus, se você quer isso, por exemplo, direito, então ou é sim ou é não. E o Senhor vai me dar a resposta. E amém. Eu comecei a orar nesse sentido e não só usei para faculdade, mas também para o discipulado, porque eu não tinha uma discipuladora e era o que eu queria naquele momento, era alguém para me discipular. E eu lembro de pedir para Deus, conversar com Ele, falei, Senhor, eu preciso de alguém para me acompanhar e eu vejo que a Verena vai me ajudar e me auxiliar muito nisso. E foi o que aconteceu. Depois de uns dias, ela falou comigo que o Senhor tinha falado no coração dela para cuidar de mim e até hoje ela me discipula e me acompanha muito. Então, naquele ano, ela também desenvolveu um papel fundamental na minha vida, que foi me ajudar no sentido da faculdade, como isso poderia acrescentar no meu chamado. Então, eu lembro que eu conversei com os meus pais e orei ao Senhor e pedi para que, se Ele quisesse odontologia na minha vida, que Ele pudesse abrir as portas. Porque eu via que precisava muito nas viagens missionárias e eu não sabia se era realmente o que o Senhor queria para minha vida e não sabia como eu iria fazer isso. Mas Ele abriu as portas, eu consegui descontos, eu consegui tantas bênçãos e tantas confirmações do Senhor.
E eu vivo essa vida até hoje. Todos os dias assim, que eu passo da minha vida, eu tenho certeza, eu sinto uma paz e uma convicção no meu coração de que eu estou servindo ao Senhor e eu estou no centro da plena vontade dEle. E a cada momento que passa, eu continuo seguindo firme nesse chamado, nessa vontade do Senhor para a minha vida, que é servir Ele com tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, servir Ele nas viagens missionárias, quando eu estou pelas comunidades ribeirinhas, servir Ele na minha igreja local e servir a Jesus em primeiro lugar e também servir as pessoas, amar o Senhor com todas as minhas forças e amar as pessoas também. É o que tem me ajudado, o que tem movido. E, bom, se você se identificou com alguma dessas coisas ou passou por coisas parecidas, eu te dou algum conselho. Um conselho que eu quero te dar é: seja acompanhado por alguém, procure ajuda de pessoas, procure ter amizades que vão te aproximar de Jesus e procure se aproximar de Deus e descobrir nele aquilo que Ele tem para a sua vida, porque antes de sermos formados, Ele já tinha algo e um propósito grandioso para as nossas vidas. E essa é a minha história.